Boa noite a todos. Com imenso prazer, né? Muito feliz que hoje, terça-feira, na Semana Santa, nós estamos aqui vivos pelo poder do Espírito Santo para juntos compartilhar a palavra do Senhor. Desejo a todos uma feliz Páscoa, né? Que estamos na Semana da Páscoa. Então, irmãos, hoje nós vamos meditar. O tema de hoje é libertos pelo sangue. Libertos pelo sangue de quem? Quem tem um sangue tão poderoso para nos libertar? Nesta noite nós vamos meditar nesta palavra maravilhosa do nosso Deus. Palavra que transforma, palavra que nos liberta, que cura. Então, como introdução, eu gostaria de contar uma história para vocês. A história de Edie. Edie era uma menina de 16 anos, que ela foi levada juntamente com os judeus para ser fuzilada naquela época, né, em que houve o fuzilamento dos judeus. Então, esta garota, ela tinha 16 anos e os soldados separaram as meninas de 15 anos e de 16 anos, separou dos adultos. Então, o que aconteceu? Os soldados viram que a Edie, ela gostava de dançar balé. Então, o Youssef Mengele, que era apelidado por Anjo da Morte, era o chefe, né, o comandante da guarda que levava os judeus. Ele mandou levar a menina até ele para que ela dançasse para ele, para que ele pudesse se divertir com a dança da menina. Então a garota foi levada e ela então ficou dançando, né, passou uns dias dançando, e ele, em retribuição, ele deu pão e deu alguns dias de vida para ela. Só, irmãos, que chegou o dia em que ela precisava ir para ser executada juntamente com outros judeus. Então, eles foram caminhando muito longe. E aí, os judeus, tão magros, com fome, caíam pela rua fora. E a menina também desmaiou e ficou lá, deitada junto com os corpos dos outros que já estavam mortos. Só que um soldado da 7ª região, ele ia passando e viu a mãozinha da menina mexendo. Então ele foi lá, tirou a menina, ajudou a menina, e então a menina migrou para os Estados Unidos e ela formou-se em uma psicóloga renomada. Inclusive, ela fez até um livro. O nome do livro é Liberdade é uma Questão de Escolha. Então, nós podemos ver, né, o poder de Deus na vida desta garota, que atirou do meio de tantos corpos, ela salvou-se, né? Tornou-se uma psicóloga. Então, irmãos, hoje, para abrirmos a nossa Bíblia, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amado Jesus, perdoa os nossos pecados. Dá-nos, Pai, o teu Espírito Santo para lermos tua santa palavra. Que esta palavra, Senhor, transforme nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos, né, ler o que está escrito em Êxodo, capítulo 2, e o verso de 23 a 25. Que diz o seguinte, né? Diz o seguinte: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles
e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então veja, esse Deus poderoso, misericordioso, que habita nos mais altos céus, ele ouviu o clamor do povo de Israel. O povo de Deus estava escravo no Egito. O faraó mantinha-os presos para trabalhar exclusivamente para ele. Esse povo, eles construíram cidades, eles construíram monumentos, eles construíram prédios, eles construíram tudo isso para a glória dos faraós. E hoje, irmãos, hoje também não é diferente. Muitos de nós vivemos para construir altar para o inimigo de Deus e nosso próprio inimigo. Então veja, né, que a história se repete. Toda a história da humanidade é repetida, porque vai passando a maldição e os pecados vai passando de geração em geração. E são os mesmos pecados que a lei de Deus condena. Então, por isso, eles perceberam, né? Eles perceberam que o que eles estavam fazendo não era bom. Que eles estavam num sofrimento terrível e que eles estavam afastados de Deus. Então, eles começaram a gemer, começaram a clamar, começaram a buscar por Deus, o Todo-Poderoso. Gritar, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos socorre. Eles começaram a gritar para que Deus salvasse eles daquela situação, daquele trabalho sofrido, daqueles pecados que ele cometia servindo ao faraó. E nós estamos gemendo pela condição de nossos pecados, dos pecados que vivemos hoje. Já descobrimos o que estamos fazendo de errado? O cativeiro que nós, como pecadores, vivemos cada dia. Então, o que devemos fazer? Clamar. Clamar é uma súplica profunda que envolve questões de vida ou de morte. Então, eles estavam ali, coitados, sofrendo. Sabiam que iam morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas de Deus é o dom gratuito, a vida eterna. Então, irmãos, essa é nossa condição, escravo dos pecados. Pecados que cometemos e que estamos acomodados com eles. Cometendo os mesmos pecados todos os dias, os mesmos pecados. E cada dia nós vivemos colocando pecados, manchando o santuário celestial. Mesmo depois da libertação do povo judeu, esse povo desejou voltar ao Egito. Eles desejavam comer os manjares de Faraó. Eles desejavam aquelas panelas de carne, desejavam viver daquela forma que o povo do Egito vivia, porque eles se acostumaram. Cada hábito foi penetrado dentro de cada pessoa. Então, o hábito que a gente faz todos os dias, ele é gravado no nosso subconsciente e faz com que a pessoa deseje fazer os mesmos hábitos. Porque o Egito fascina, é fascinante. O Egito fascina as pessoas, exerce um poder fascinador, que é a época em que nós vivemos pecando deliberadamente, sem o conhecimento da verdade. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 10 e o verso 9.
Romanos 10, 29, diz o seguinte, ó, 10, 29. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Veja, se nós confessarmos Jesus, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, seremos o quê? Libertos, seremos perdoados. Mas acontece que cada um de nós precisa saber os pecados que cometemos, né? Quais os pecados que cometemos cada dia? Deus, ele ouviu o clamor do povo, né? Tá lá em Êxodo 3, Êxodo 5, verso 4. Deus ouviu o clamor do povo, né? A Bíblia fala, vamos ver aqui, né? Êxodo capítulo 3, verso 4, rapidinho, Êxodo 3, 4. Diz assim, ó. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, né, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou. Então, nesse relato, a gente vê o encontro de Deus com Moisés, que foi a hora que Deus falou com Moisés para livrar o povo que estava sofrendo como escravos de Faraó, sofrendo no Egito. Então, irmãos, nós precisamos clamar a Deus pelo sangue de Jesus para nos libertar de todos os nossos pecados e prisões, até prisões a níveis mentais, pecados físicos e pecados mentais também. Por isso, vamos clamar por quais pecados? Existem 3 formas de nós sabermos os nossos pecados. Primeiro é através da oração, quando estamos orando, o Espírito Santo de Deus, em comunhão conosco, ele nos mostra o nosso pecado. E ali nós podemos sofrer, podemos chorar, podemos nos arrepender genuinamente e pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos cada dia. Essa oração, ela deve ser feita todos os dias à noite, quando vamos dormir. Também podemos descobrir nossos pecados através da Bíblia. A Bíblia, ela fala os nossos pecados. Porque a Bíblia, ela é toda a lei de Deus. A lei de Deus está aqui em toda a Bíblia. E os 10 mandamentos estão aqui dentro, que é a lei de Deus. Então, o salmista, ele já dizia que ele meditava na lei de Deus de dia e de noite. Aí eu pergunto, quem de nós medita na lei de Deus de dia e de noite? Será que nós fazemos isso? É através desta meditação que as palavras de Deus nos acusam de nossos pecados e mostra aonde estamos errando. Também uma outra, terceira forma de descobrir os nossos pecados é através de alguém que convive conosco. O marido, a esposa, o filho, a filha, um tio, uma tia, qualquer pessoa que more conosco. Ou os nossos irmãos da igreja. Eles também podem dizer para nós onde estamos errando. E nós, se temos o nome no livro da vida, nós vamos o quê? Agradecer a Deus e agradecer ao irmão. Por ele estar vendo o que a gente não está vendo. Feliz é aquela ovelha em que encontra uma pessoa para dizer a ela o que ela está fazendo de errado. Porque ela vai o quê? Se arrepender, pedir perdão e abandonar aquele pecado. Então, essas são as 3 formas que existem para a gente saber o pecado que estamos cometendo. Porque se ninguém disser, vamos viver a vida toda pecando, e não podemos continuar sujando o santuário celestial com os nossos pecados. Então, portanto, para receber o sacrifício de Jesus em nosso favor,
devemos ter consciência do pecado que cometemos, ter amargura, ter tristeza, chorar, clamar a Deus pelo sangue de Jesus. Porque na Páscoa é uma oportunidade para que nós vivamos uma nova vida. Na Páscoa que Jesus celebrou, ele disse que o fermento deveria ser eliminado. Vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Vamos ver o que diz. 1 Coríntios, verso 5, 7 e 8. 1 Coríntios... 1 Coríntios, versos 5, 7 e 8. 5, 7 e 8. Diz assim, ó. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Veja, devemos o quê? Celebrar a Páscoa sem o fermento, mas com sinceridade e verdade. Um arrependimento genuíno dos nossos pecados. Um sentimento de tristeza por não sermos aquilo que Jesus gostaria que fôssemos. Então, por isso devemos ter tristeza pelos nossos pecados. E devemos o quê? Clamar o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder. Porque Jesus, ele foi crucificado na cruz. Devemos o quê? Cada dia meditar na cruz, no Calvário. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas este perdão não foi dado para todo mundo. Este perdão foi dado para aquelas pessoas que ali embaixo da cruz, elas aceitaram a Jesus naquela hora ou depois. Mas aqueles que não aceitaram, eles não receberam perdão. Esse perdão, ele também foi estendido para cada um de nós que vive hoje. Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão foi estendido, Jesus perdoou a nós lá na cruz. Ele já deu perdão para cada um de nós. Mas para aqueles que aceitam Jesus, aceitam o seu sangue derramado como salvação para as nossas almas. Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele foi morto, derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Por isso, o verdadeiro arrependimento vem a receber o perdão. E o perdão, uma vez recebido, devemos o quê? Ter o abandono do pecado. Porque nós não podemos pedir perdão, ser perdoado e continuar cometendo o mesmo pecado. Como é que podemos continuar vivendo a mesma vida que vivíamos antes? Não. A palavra de Deus diz que aquele que vem do Egito, ele vem com todos os maus hábitos. Mas esses maus hábitos, ele não pode permanecer em nossa vida. Nós não podemos ser libertos do Egito e continuar desejando as mesmas práticas que fazíamos antigamente. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, eu saía para dançar, eu saía para beber, eu saía para farrar. Como era bom aquela época em que eu saía, chegava...
Bom, irmão, como é que a pessoa pode dizer que é bom uma época que ele vivia cometendo coisa errada, se autodestruindo? Ah, como é bom não. Nós temos que esquecer, odiar aquela vida que nós tivemos. Odiar que um dia nós vivemos em contrário ao plano de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Eu não devo me conformar com aquilo que eu sou. Eu preciso melhorar, eu preciso buscar, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso descobrir a Deus. Quero que Deus seja conhecido por mim. E cada dia eu preciso entender mais esse Deus que eu vou viver uma vida eterna com Ele. Então, irmãos, a Páscoa é uma época de contrição. E principalmente que nós estamos vivendo no tempo da expiação. É época de renovação. É época de vivermos triste por aquilo que nós somos. Somos trapos de imundícia. Já dizia o profeta, somos trapos de imundícia. E por isso não somos ainda aquilo que Deus deseja de nós. Então, que nós possamos, né, nesta Páscoa, passar uma Páscoa diferente. Vamos mudar a Páscoa. Vamos fazer dessa Páscoa uma Páscoa de renovação. Uma Páscoa diferente. Estamos em 2023, Jesus está voltando já. Precisamos encontrar com Ele. Precisamos estar de pé. E só podemos estar de pé, irmão, se o nosso caráter estiver parecido com o de Jesus. Como adquirir o caráter de Jesus? Através da busca incessante por Ele. A busca incessante pelo Divino Espírito Santo. Clamar, suplicar, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos fazer dessa Páscoa, não mais uma Páscoa, mas uma Páscoa diferente. Vamos deixar de tanta blá blá blá, de tanta falácia. Vamos deixar de fazer para ser. Porque a gente vive fazendo muitas coisas, fazendo. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho nisso, trabalho naquilo. Vamos parar para ser diferente. Não vamos acumular mais uma Páscoa, mais um ano de Páscoa 2023. Mas vamos fazer da Páscoa uma Páscoa diferente. Uma Páscoa em que nós podemos afligir o nosso coração, se entristecer, se contristar, chorar, suplicar a Deus pelo sangue de Jesus para nós, para os nossos irmãos. Suplicar a Jesus que o Divino Espírito Santo seja derramado na porção dobrada sobre cada um de nós. Porque sem o Espírito Santo não vamos chegar a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo nós vamos nadar e morrer na praia. Então precisamos meditar na lei de Deus de dia e de noite. Cada noite que nós formos dormir, abrir o Êxodo capítulo 20, olhar os 10 mandamentos e meditar qual deles eu pratiquei hoje. Qual desses mandamentos eu não obedeci hoje? Então, através dessa comunhão, o Espírito Santo vai apontar o nosso pecado. Nós vamos nos arrepender. Vamos chorar, clamar a Deus pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado.
limpar o santuário celestial, o santuário terrestre que somos nós, e apagar as manchas do pecado que estão no santuário celestial. Amados irmãos, esta é a mensagem. Somos libertos pelo sangue de Jesus, mas não podemos continuar a ser as mesmas pessoas. Não podemos continuar ouvindo advertências, ouvindo sermão e a vida continuar a mesma. Precisamos suplicar pelo sangue de Jesus, pelo Divino Espírito Santo, para nos transformar, para mudar nossa vida, o nosso caráter, porque o caráter nosso é o que vai para a sepultura. E quando Jesus voltar, o caráter de ninguém vai ser transformado, não. Quem morrer com raiva vai ressuscitar com raiva. Quem morrer de mal de um irmão vai ressuscitar de mal do irmão. Do jeito que nós morrermos, é o jeito que vamos ressuscitar. Então, precisamos viver, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai ao Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, precisamos o quê? Temer a Deus e pedir ao Senhor a misericórdia para obtermos a presença do Divino Espírito Santo. Porque sem Ele, meu amigo, nós não vamos a lugar nenhum. Eu preciso do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, o mundo precisa do Espírito Santo. Só Ele pode nos fazer estar de pé na volta de Jesus. Só o Espírito Santo pode nos tirar do estado de Laodiceia, que é o estado do comodismo. Precisamos despertar. Por isso eu digo que essa Páscoa, eu desejo que esta Páscoa seja uma Páscoa diferente para mim e para você. Que cada dia desta Páscoa nós possamos refletir naquele sangue derramado. Que o Deus de amor, de misericórdia, que tanto nos amou para derramar aquele sangue, obedeceu tanto ao Pai, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de Deus. Será que nós vamos poder dizer isso um dia? Que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Jesus. Ai, como nós queríamos isso. Então vamos clamar por misericórdia, clamar pelo sangue de Jesus, que este sangue tem poder, poder para transformar, poder para libertar, poder para curar. Este é o meu desejo nesta Páscoa para todos os meus irmãos. Só Deus, irmãos, sabe quem está com o nome no livro da vida. Mas nem por isso devemos viver unidos. A união é que traz a presença do Espírito Santo, é a união. Não podemos viver em contendas, não podemos viver em discussão, que isso afasta o Espírito Santo de nós. Precisamos viver unidos. Não podemos viver reclamando dos líderes, não podemos viver reclamando do pastor, não podemos xingar nosso irmão, não podemos falar mal de nosso irmão, não podemos desobedecer aos líderes, aos pastores, às autoridades. Somos submissos a eles, porque eles cuidam de nós, eles oram por nós, eles querem o nosso bem. Então, amemos uns aos outros, porque o amor, ele traz o Espírito Santo para nós. Que nós possamos meditar nesta palavra e vamos orar para encerrar. Amado Deus,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua santa palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando